Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre gráfico. Objetivos: ler e interpretar gráficos com auxílio de material em linguagem verbal, não verbal. Fazer a comparação entre textos, então reconhecendo as características e o modo de tratar a informação. Diferenciar as partes principais e secundárias de um texto. O gráfico. Quando se fala em gráfico, do que você lembra? Onde os gráficos circulam mais? Você já se perguntou? Qual a finalidade de um gráfico? Os gráficos são textos? Os gráficos circulam com outros textos? Olha que interessante os gráficos que são produzidos a partir de dados estatísticos. Você já ouviu falar do IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Já, né? Então, olha só. Está aqui a página educaibge.gov, né? E você pode ver, ó, descobrir informações sobre o Brasil, de crianças, sobre jovens, sobre professores. Então, você pode explorar aqui essa página e conhecer mais desse veículo destinado a jovens. Vamos olhar esse recorte. Uso de internet, televisão e celular no Brasil. Matéria especial. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do país. Celular é o equipamento mais usado para acesso à internet. Principal finalidade do uso da internet é a troca de mensagens. Posse de microcomputador, tablet, telefone fixo e tal. Então, se você quiser conferir na íntegra, você pode acessar a página e dar uma olhadinha. Vamos analisar esses dados do gráfico. Então, um gráfico é formado por dados, formato específico e legenda. Olha só aqui esse gráfico do IBGE. Domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Em porcentagem. Então, olha aqui. Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Vamos complicar a tua vida aí. Vamos analisar um dado aqui do Sul, ó. 81%, 81,1% total. Urbana, 84%. E rural, 61%. Observe que ao analisar um gráfico, eu tenho que interpretar a legenda primeiramente, para poder inferir que informações estão sendo apresentadas. Domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Agora, aqui no destaque, eu te coloco o Brasil. Então, nesta cor, um verde meio azulado, nós temos 79,1%. No vermelho, 83,8%. E no laranja, 49,2%. A atividade 1 vai perguntar para você exatamente essa questão da dedução. Então, olha o que eu te proponho. O que se pode deduzir a partir da relação entre as regiões e os dados? Analise o Nordeste, o Sudeste e o Sul, né? Faça a análise dos dados, né? E me diga aí o que você deduz. Eu já volto a conferir contigo.
Voltei, estava te aguardando aqui. Claro que você analisou os dados. Olha só, no Nordeste, de um total de 69,1, na área urbana, domicílios em que havia utilização da internet, eu tinha 77. No Sudeste, 86. No Sul, 84. O que eu posso inferir disso? Eu posso inferir o quê? Que o acesso à internet reflete a desigualdade econômica no país. Olha, em relação aqui, ó. Tá vendo? O que você observou? Viu isso também? Que interessante você notar os índices. 81, 84, 69. Então, essa análise que é importante você fazer quando você se depara com um gráfico. Vamos para a reportagem. Confira os dados sobre o uso de tecnologia da informação e comunicação, TIC, no Brasil, em 2018, ou seja, as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do país. Em 2018, a internet era utilizada em 79,1% dos domicílios brasileiros, um crescimento considerável se comparado ao ano de 2017, 74,9%. A maior parte desses domicílios fica concentrada nas áreas urbanas das grandes regiões do país. Na atividade 2, eu estou colocando para você o quê? Considerar o gráfico e descrever o quê? O perfil e a região do país com menos acesso à internet. Então, agora você vai analisar quem tem menos acesso. Faz aí, eu volto em seguida a conferir contigo. Voltei, estava te aguardando. Você conseguiu analisar o gráfico cuidadosamente? Olhe bem os dados apresentados. Percebeu que tem área urbana e área rural. Então, olha só. A região, a zona rural do Nordeste, é a que tem o quê? O perfil solicitado. Qual perfil eu te solicitei? Menos acesso à internet. Olhe. Vamos aos números para você comprovar a sua resposta. No Nordeste, 44,2%, no Sudeste, 59,4% e no Sul, 61,4%. Percebeu bem a diferença? Agora chegamos ao infográfico.
Olha que lindo o nosso infográfico. Está disponível na educaibge.gov. Um infográfico, o que é então, professora? É um conjunto de informações gráficas. E qual a diferença então do infográfico para um gráfico? Olha só, no infográfico você observa mais dados, eu tenho mais ícones. Ícones, ó, casinhas aqui, tá vendo? São ícones. Aí, desenhos, mapas, vetores, textos expositivos, cores. Então, uma das características do infográfico é que ele é num tamanho como? Bem maior, e quando está na tela, ele permite o quê? A rolagem. E ele circula digitalmente também. Agora, olha que bacana, o gráfico no infográfico. Então, este infográfico traz 2 gráficos com dados sobre pessoas que usam a internet. Eu coloquei aqui, ó, esse daqui no destaque para você conferir. Tá percebendo? Então, domicílios em que havia utilização da internet por situação de domicílio, ó, no Brasil, no Norte, no Nordeste, tá aqui. E aqui, ó, a situação do domicílio com ícones e a situação por regiões. Vamos interpretar o gráfico. O gráfico mostra os dados sobre a faixa etária dentro do infográfico. Então, olha que interessante. 60 anos ou mais, 55 a 59, 50 a 54, 45 a 49, 40 a 44 anos e 35 a 39 anos. Você observou aqui nessas idades que ela tem o quê? Um limite de 60 ou mais até 39. A continuação do gráfico está aqui na outra página. Então, nós começamos aqui de 35 a 39 anos, 30 a 34 anos, 25 a 29, 20 a 24, 18 a 19, 14 a 17 e 10 e 13 anos. Veja aqui na legenda por cores que em azul esverdeado nós temos o ano de 2017 e em vermelho 2018. O gráfico mostra o que então? A faixa etária dentro do infográfico. E a legenda mostra o quê? Essa diferença entre 2018 e, no azul, 2017. Atividade 3, vamos lá? Com um colega, opa, tenho que acessar minha rede social, tenho que convidar um colega para fazer? Tem. Discuta os dados desse gráfico e responda. Então, esse é um momento importante de você conversar com os teus colegas para chegar a uma solução para o que eu vou te perguntar. Qual faixa etária, ou seja, qual a idade ali, né? Apresenta o maior aumento no uso da internet de um ano para o outro. Observe bem aqui, ó. E responda. Eu já volto a conferir contigo.
voltei, tá tudo certo aí? Conversou com seu colega, chegou a um resultado da análise proposta, né? O que eu te pedi? Vamos retomar a questão. Qual faixa etária apresenta o maior aumento no uso da internet de um ano para o outro? Lembrando que eu tenho aqui, ó, a comparação entre 2017, que está em azul, e 2018, que está em vermelho. Então, essa legenda já mostra isso para nós. Então, agora vamos à resposta. A faixa etária que apresentou o maior aumento foi a dos 25 aos 29 anos. Para interpretar corretamente este gráfico, é necessário fazer um cálculo básico. Qual cálculo? Está ali a resposta, ó. Você teve de 25 a 29 anos, 3,1. De 20 a 24 anos, 2,6. De 18 a 19 anos, 2,2. E de 14 a 17 anos, 2,8. Por vezes, para interpretar um gráfico, eu preciso fazer essas considerações. Um cálculo, uma análise mais aprofundada, rever bem aqui, ó, como eu mostrei para você, ó, o que a legenda está mostrando, né? Então, muito importante na interpretação do gráfico, analisar estes elementos, ó. O que ele está olhando? Grupos de idade, tá? Então, seguimos com nossa atividade 4. Claro. Você percebeu quantas informações a gente consegue observar num gráfico, num infográfico? Vamos à atividade 4. Qual a relação entre o infográfico e o texto? Quais informações o infográfico apresenta que não estão no texto? Então, vamos ver aqui, ó. Domicílios em que havia utilização da internet por situação. Eu tenho aqui o total, área urbana, área rural. Então, total, 79,1. Área urbana, 83,8. Área rural, 49,2. Agora vamos à parte do texto. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do país. Domicílios são residências, né? Em 2018, a internet era utilizada em 79,1% dos domicílios brasileiros. Um crescimento considerável se comparado ao ano de 2017. Nós tínhamos 74,9%. Então, agora, qual que é a tua missão? Descobrir esta relação e perceber aqui, ó, quais as informações o infográfico apresenta que não estão no texto. Faz aí, eu volto a seguir, conferir contigo.
Voltei! Estamos analisando gráfico e infográfico. A nossa atividade 4 tem uma proposta para você que analisa o quê? O gráfico e o texto. Você consegue observar que a relação entre o infográfico e o texto vai dar mais informações. Então, o que eu percebo? Que essa relação entre infográfico e texto é o quê? De complementação. A outra questão eu te pedi. Quais informações o infográfico apresenta que não estão no texto? Então, o infográfico traz mais informações do que o texto. Vamos retomar aqui o infográfico para você dar uma lembradinha. Ó. Eu tenho pessoas que utilizaram a internet nas grandes regiões, ó, por região do Brasil. Por exemplo, eu tenho a situação do domicílio com ícones, né? As casinhas aqui, ó, área urbana, área rural. Perceba que no ícone da área rural tem até uma plantinha aqui para fazer alusão. A iconografia de um gráfico é importante para essa interpretação. E aqui eu tenho o gráfico mesmo, ó, com cores. Então, ao observar um infográfico, eu tenho que levar em consideração toda esta análise apresentada. Então, ó, o infográfico, retome comigo o conceito. Ele tem ícones, desenhos, mapas, vetores, texto expositivo e o que mais? Cores, para que você possa evidenciar bem os resultados. Uma de suas características principais, preste bem atenção, é o tamanho em formato maior e rolagem quando ele circula na internet. Então, observando aqui agora, o que nós temos nesta atividade? Internet chega a 8 em cada 10 domicílios do país. Então, o infográfico traz informações nesse texto aqui. Quais informações ele está trazendo? Que a internet chega em 8 de cada 10 casas, de cada 10 domicílios. Em 2018, ó, a internet era utilizada por 79,1% dos domicílios brasileiros. E ele aponta para o quê? Que é um crescimento considerável, se comparado a quê? Ele aponta a comparação de 74,9% de que ano? De 2017. O que aprendemos? Gráficos são alimentados por dados estatísticos e apresentam formatos específicos e legendas explicativas. Para interpretar alguns gráficos, precisamos fazer cálculos básicos. E o gráfico pode estar dentro de um infográfico e ambos constituem o quê? Textos que podem apresentar e trazer uma interpretação da realidade. Neste vídeo, falamos sobre gráficos. Espero que você tenha gostado e até breve.